A administração pública é organizada em duas formas principais: direta e indireta. A administração direta é composta pelos órgãos que fazem parte da estrutura do Estado, como secretarias e departamentos, e exerce atividades administrativas de forma centralizada, sem personalidade jurídica própria, além da do Estado. Já a administração indireta compreende entidades que possuem personalidade jurídica própria, criadas por lei para desempenhar atividades específicas com maior autonomia, e inclui autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. A autarquia é uma entidade da administração indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, criada para executar atividades típicas do Estado de forma descentralizada. Ela possui estrutura própria, mas está vinculada a um órgão da administração direta, sendo responsável por funções administrativas específicas, como regulação, fiscalização ou prestação de serviços públicos. Já a autarquia especial é um tipo de autarquia criada para finalidades estratégicas ou de maior complexidade, com maior autonomia em relação à administração direta, podendo ter regime jurídico diferenciado e competências mais amplas para cumprir suas funções de interesse público. O processo administrativo e o ato administrativo são instrumentos fundamentais para organizar a atuação da administração pública. O processo administrativo é o conjunto de procedimentos formais que permitem à administração analisar, decidir e documentar suas ações, de forma transparente, legal e ordenada. O ato administrativo, por sua vez, é a manifestação unilateral da administração que produz efeitos jurídicos, podendo criar, modificar, extinguir ou reconhecer direitos. Ele deve obedecer à Lei Estadual nº 10.177 de 1998, que disciplina normas gerais do processo administrativo, garantindo legalidade, motivação, finalidade, publicidade, segurança e eficiência. O poder de polícia é a prerrogativa que o Estado possui para limitar ou condicionar o exercício de direitos individuais, visando proteger interesses coletivos como segurança, saúde, ordem pública e meio ambiente. Ele se manifesta por meio de atos administrativos que estabelecem regras, fiscalizam o cumprimento dessas regras e aplicam sanções quando necessário. Seus elementos incluem competência, finalidade, limites legais e proporcionalidade, garantindo que sua aplicação seja justa e adequada ao interesse público. Os serviços públicos são atividades de interesse geral prestadas pelo Estado ou por delegação a terceiros, com o objetivo de atender às necessidades da sociedade. Eles podem ser conceituados como serviços essenciais ao bem-estar da população e devem ser prestados com regularidade, continuidade, eficiência, segurança e modicidade de tarifas. A classificação dos serviços públicos pode ser feita de acordo com sua natureza, abrangência e forma de execução, podendo ser próprios, delegados, contratados ou explorados economicamente. A regulamentação e o controle garantem que esses serviços sejam prestados de acordo com padrões de qualidade e legalidade, enquanto a delegação por concessão, permissão ou autorização permite que a administração transfira a execução de serviços a particulares, mantendo a supervisão e a responsabilidade pelo cumprimento das normas e padrões estabelecidos. Em síntese, a administração pública, organizada em direta e indireta, utiliza autarquias e autarquias especiais para descentralizar e especializar suas atividades. O processo e o ato administrativo estruturam a atuação do Estado, garantindo legalidade e eficiência. O poder de polícia protege o interesse coletivo mediante limitação de direitos individuais, enquanto os serviços públicos são prestados de forma regulada, contínua e eficiente, podendo ser executados diretamente ou por delegação. Compreender esses conceitos é fundamental para servidores e gestores, pois asseguram uma atuação administrativa legal, eficiente, ética e orientada ao interesse público. As concessões e permissões de serviços públicos são instrumentos que permitem à administração pública transferir a execução de determinados serviços à iniciativa privada, mantendo a responsabilidade pelo controle, fiscalização e regulação.
A Lei Federal nº 8.987 de 1995 estabelece normas gerais sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos, definindo que o poder concedente deve garantir a continuidade, qualidade e modicidade dos serviços, enquanto o concessionário ou permissionário assume a execução do serviço, os investimentos necessários e a operação de acordo com as condições contratuais. No âmbito estadual, a Lei nº 7.835 de 1992 regula especificamente a concessão de obras públicas e a concessão e permissão de serviços públicos, estabelecendo procedimentos para licitação, contratação, fiscalização, critérios de tarifas, garantias e responsabilidades. Essa legislação visa assegurar que os serviços delegados atendam ao interesse público, promovendo eficiência, transparência e segurança jurídica na gestão de contratos com a iniciativa privada. As parcerias público-privadas reguladas pela Lei Federal nº 11.079 de 2004 e pela Lei Estadual nº 11.688 de 2004 constituem um modelo especial de colaboração entre o setor público e privado, destinado à implementação de projetos de infraestrutura e serviços de interesse público. Nessas parcerias, o parceiro privado realiza investimentos e assume riscos relacionados à operação ou construção de obras, enquanto o Estado garante o acompanhamento, supervisão e retorno social do investimento. As PPPs podem ser patrocinadas quando o governo realiza pagamentos ou garantias, ou administrativas, quando o pagamento é realizado pelos usuários do serviço. O objetivo dessas parcerias é acelerar investimentos, melhorar a qualidade dos serviços e promover eficiência econômica, mantendo a governança e o controle do Estado sobre as atividades delegadas. A Lei dos Consórcios Públicos, que inclui a Lei Federal nº 11.107 de 2005 e o Decreto Federal nº 6.017 de 2007, regulamenta a cooperação entre entes federativos para a execução de serviços públicos de forma compartilhada. Por meio dos consórcios, municípios, estados e União podem unir recursos, competências e esforços para implementar projetos de interesse comum, como saneamento básico, transporte, saúde e educação. Os consórcios são constituídos formalmente por convênio e contrato de consórcio, com personalidade jurídica própria e governança definida, permitindo otimização de recursos, padronização de procedimentos e melhoria na prestação de serviços à população. Compreender essas legislações é fundamental para gestores, servidores e profissionais envolvidos em concessões, permissões, parcerias público-privadas e consórcios públicos. Elas estabelecem regras claras sobre planejamento, execução, fiscalização, responsabilidades e garantias, assegurando que os serviços delegados ou compartilhados atendam ao interesse coletivo, respeitando princípios de legalidade, eficiência, economicidade e transparência. Essas normas fortalecem a governança, promovem investimentos em infraestrutura e serviços públicos e garantem que a atuação do Estado seja planejada, segura e voltada à melhoria da qualidade de vida da população. Em síntese, a Lei Federal nº 8.987 de 1995 e a Lei Estadual nº 7.835 de 1992 regulam concessões e permissões de serviços públicos, garantindo eficiência, qualidade e modicidade. As leis nº 11.079 de 2004 e Lei nº 11.688 de 2004 tratam das parcerias público-privadas, permitindo investimentos e gestão compartilhada com o setor privado. A Lei dos Consórcios Públicos, por sua vez, possibilita a cooperação entre entes federativos, otimizando recursos e fortalecendo a prestação de serviços. O domínio dessas normas é essencial para a gestão pública eficiente, ética e orientada ao interesse coletivo. Os bens públicos são todos aqueles pertencentes à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou seja, constituem patrimônio do Estado destinado ao atendimento de finalidades coletivas e à prestação de serviços à sociedade.
Eles são essenciais para a atuação da administração pública e podem ser utilizados para a execução de atividades estatais ou colocados à disposição da população, respeitando normas de uso e controle. Os bens públicos podem ser classificados de diferentes formas, conforme a finalidade e o regime jurídico. Eles podem ser bens de uso comum do povo, como ruas, praças e praias, que estão à disposição de todos, sem exclusividade, permitindo o usufruto coletivo. Podem também ser bens de uso especial, destinados à realização de atividades administrativas, como prédios públicos, escolas, hospitais e repartições, cuja utilização está restrita às funções do Estado. Por fim, existem os bens dominicais, que integram o patrimônio do Estado, mas não têm destinação específica, podendo ser alienados ou utilizados conforme decisão administrativa, sempre respeitando princípios legais e interesse público. O regime jurídico dos bens públicos estabelece regras sobre aquisição, utilização, preservação, alienação e restrição de uso. Esses bens são inalienáveis, imprescritíveis e impenhoráveis, exceto nos casos previstos em lei, quando podem ser vendidos, doados ou concedidos mediante autorização legal. A alienação de bens públicos deve ser realizada por processo formal, geralmente licitação, garantindo transparência, legalidade e obtenção de preço justo, evitando prejuízo ao patrimônio público. O uso dos bens públicos por particulares é permitido em condições específicas, como concessão de uso, permissão, autorização ou cessão, sempre respeitando normas legais e finalidades de interesse público. Esses institutos permitem que o cidadão, empresas ou organizações utilizem bens públicos de maneira regulamentada, garantindo benefícios à sociedade e evitando a exploração indevida ou a degradação do patrimônio. A administração pública exerce controle permanente sobre esses usos, fiscalizando o cumprimento das regras, prevenindo abusos e assegurando que a utilização contribua para o interesse coletivo. Essa regulação busca equilibrar a proteção do patrimônio público, a prestação de serviços à população e a utilização econômica ou social adequada dos bens, promovendo eficiência, segurança e sustentabilidade. Em síntese, os bens públicos são patrimônio do Estado destinados a atender às necessidades coletivas, podendo ser classificados como de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais. Seu regime jurídico define regras sobre aquisição, utilização, alienação e fiscalização, garantindo proteção e preservação. O uso por particulares é permitido por meio de concessões, permissões ou autorizações, sempre regulamentado e controlado pela administração pública. Compreender esses conceitos é fundamental para servidores e gestores, pois assegura a correta utilização do patrimônio público, a proteção do interesse coletivo e a eficiência na administração dos recursos do Estado. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, conhecida como LGPD, Lei nº 13.709 de 2018, é um marco regulatório que estabelece normas sobre coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais no Brasil. O objetivo central da LGPD é garantir a proteção da privacidade e dos direitos fundamentais de liberdade e de proteção dos dados dos indivíduos, impondo obrigações a pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. No setor público, a LGPD é especialmente relevante, pois os órgãos e entidades lidam diariamente com grandes volumes de informações sensíveis de cidadãos, servidores e fornecedores, exigindo práticas de segurança, controle de acesso, transparência e responsabilização sobre o tratamento de dados. A LGPD define princípios fundamentais como finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção e responsabilização. O tratamento de dados deve ser sempre justificado, limitado ao necessário, seguro, documentado e transparente. Além disso, o titular dos dados possui direitos como acesso, correção, exclusão, portabilidade e revogação de consentimento, garantindo que a utilização das informações esteja alinhada à legislação e aos princípios éticos. Para órgãos públicos, isso significa implementar políticas e procedimentos claros de governança de dados, proteção de informações sensíveis e treinamento de servidores para o cumprimento das normas.
Quando falamos em licitações e contratos administrativos, o marco legal atual é a Lei Federal nº 14.133 de 2021, que modernizou e unificou regras de contratações públicas, substituindo dispositivos da legislação anterior. Essa lei estabelece diretrizes sobre planejamento, transparência, competitividade, economicidade e eficiência nos processos licitatórios, regulamentando modalidades, critérios de julgamento, prazos, garantias e responsabilidades. Ela busca reduzir riscos, aumentar a qualidade das contratações e assegurar que os serviços e obras públicos atendam ao interesse coletivo de forma ética e legal. Além da lei federal, diversos decretos estaduais complementam e detalham a aplicação da lei no âmbito do Estado de São Paulo. Entre eles estão o Decreto número 67.608 de 2023, o Decreto número 67.689 de 2023, o Decreto número 68.885 de 2023, o Decreto número 68.888 de 2023 e o Decreto número 67.985 de 2023, que definem procedimentos administrativos, responsabilidades, critérios técnicos, padrões de fiscalização e diretrizes para a elaboração de editais, contratação e execução de contratos. Outros decretos, como o Decreto número 68.017 de 2023, o Decreto número 68.021 de 2023, o Decreto número 68.185 de 2023, o Decreto número 68.220 de 2023, o Decreto número 68.304 de 2024 e o Decreto número 68.424 de 2024 detalham normas adicionais sobre gestão de contratos, ajustes de preços, fiscalização, sanções e sustentabilidade das contratações, promovendo padronização e segurança jurídica. A integração entre a LGPD e a legislação de licitações é fundamental, pois o tratamento de dados pessoais na execução de contratos públicos deve respeitar os princípios de proteção de dados, garantindo confidencialidade, segurança e utilização adequada das informações. Empresas contratadas pelo setor público devem adotar medidas de segurança, protocolos de armazenamento e regras claras sobre o compartilhamento de dados, enquanto os órgãos fiscalizadores precisam monitorar e auditar esses processos. O planejamento, a transparência, a governança e o controle contínuo são essenciais para prevenir riscos, vazamentos e uso indevido de dados, assegurando que as contratações e a execução de serviços respeitem tanto a legislação de licitações quanto a proteção de dados. Além disso, a sustentabilidade e a responsabilidade social são incorporadas às contratações públicas, estimulando práticas que considerem impacto ambiental, eficiência energética, uso racional de recursos e respeito aos direitos de trabalhadores e usuários. A combinação de regras claras de licitação, fiscalização rigorosa, cumprimento da LGPD e adoção de boas práticas regulatórias fortalece a governança pública, garante a legalidade e promove eficiência, transparência e segurança jurídica. Em síntese, a LGPD estabelece normas essenciais para a proteção de dados, assegurando direitos aos cidadãos e responsabilidades para órgãos públicos e privados. A Lei nº 14.133 de 2021 e os decretos complementares regulam licitações e contratos administrativos, detalhando planejamento, execução, fiscalização e sanções. A integração entre a LGPD e contratações públicas garante transparência, segurança, eficiência e sustentabilidade, fortalecendo a gestão do patrimônio público e assegurando que os serviços e obras atendam aos interesses coletivos de forma ética, legal e responsável. A sustentabilidade das contratações públicas é um conceito que busca integrar eficiência econômica, responsabilidade social e preservação ambiental na execução de obras e serviços públicos. Ao planejar e realizar contratações, a administração deve considerar não apenas os custos imediatos, mas também o impacto a longo prazo sobre o meio ambiente, os recursos naturais, a sociedade e a economia. Isso inclui adotar práticas que reduzam desperdícios, promovam o uso racional de materiais, estimulem fornecedores a seguirem padrões sustentáveis e assegurem que os contratos contribuam para o desenvolvimento social e econômico da região, garantindo que as contratações públicas não apenas atendam às necessidades imediatas, mas também sejam responsáveis, transparentes e eficientes. O
O planejamento orçamentário e financeiro é a base que garante a sustentabilidade das contratações, pois permite organizar receitas, despesas e prioridades do governo de forma estruturada. O Plano Plurianual, ou PPA, estabelece metas, programas e investimentos do governo para um período de 4 anos, permitindo o alinhamento das políticas públicas aos recursos disponíveis. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, define as prioridades e metas anuais, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que detalha receitas e despesas previstas para o exercício financeiro, garantindo transparência, equilíbrio fiscal e uso eficiente dos recursos públicos. A Lei Federal nº 4.320, de 1964, estabelece normas gerais de contabilidade e orçamento público, regulamentando a elaboração, execução e controle de despesas e receitas. Ela é a base para planejamento financeiro e acompanhamento de investimentos, permitindo que a administração pública organize recursos e projetos de forma legal, transparente e controlada. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101 de 2000, complementa esse sistema ao impor limites de gastos, regras de equilíbrio fiscal e exigência de planejamento e controle rigorosos, garantindo que as despesas públicas sejam compatíveis com a capacidade financeira do Estado, prevenindo endividamento excessivo e promovendo responsabilidade na gestão dos recursos. A consensualidade na administração pública é um princípio que busca harmonizar interesses, facilitar acordos e soluções negociadas, promovendo decisões mais equilibradas, democráticas e eficientes. Ela incentiva o diálogo entre órgãos públicos, entidades privadas e sociedade civil, buscando reduzir conflitos, agilizar processos e garantir que a execução de políticas, projetos e contratos seja feita de forma colaborativa, respeitando os princípios da legalidade, eficiência e transparência. A consensualidade contribui para a redução de litígios, aumento da confiabilidade das decisões administrativas e fortalecimento da governança pública, pois permite que os processos sejam mais participativos, colaborativos e orientados ao interesse coletivo. Em síntese, a sustentabilidade das contratações envolve a integração de eficiência, responsabilidade social e preservação ambiental na execução de serviços e obras públicas. O planejamento orçamentário, por meio do PPA, LDO e LOA, e a regulamentação das despesas e receitas, apoiadas pela Lei 4.320 de 1964 e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, garantem a correta alocação de recursos e o equilíbrio financeiro. A consensualidade na administração pública fortalece a governança, promove decisões colaborativas e reduz conflitos, assegurando que os investimentos e serviços públicos atendam às necessidades da sociedade de forma ética, transparente e sustentável. A administração pública lida diariamente com situações complexas que podem gerar conflitos, tanto entre órgãos e entidades, quanto entre o Estado, empresas e cidadãos. Por isso, é fundamental conhecer os meios adequados de solução de controvérsias, que buscam resolver os conflitos de maneira eficiente, justa e dentro dos limites legais, evitando litígios prolongados e promovendo a segurança jurídica. Um dos instrumentos utilizados é o termo de ajustamento de conduta, ou TAC, que consiste em um acordo firmado entre a administração pública e particulares, empresas ou órgãos, visando corrigir irregularidades, prevenir danos ou adequar comportamentos à legislação. O TAC permite que a questão seja resolvida de forma consensual, evitando processos judiciais longos, reduzindo custos e promovendo a efetividade das normas legais. Ele possui força obrigatória e prevê prazos, condições e responsabilidades para cumprimento, garantindo que as partes ajustem sua conduta conforme a legislação e o interesse público. A arbitragem é outro mecanismo de resolução de controvérsias, geralmente utilizada em contratos administrativos que prevêem essa possibilidade. Trata-se de um procedimento extrajudicial no qual um ou mais árbitros imparciais são designados para decidir sobre conflitos entre as partes, baseado na lei, nos contratos e nas normas aplicáveis. A arbitragem é reconhecida pela legislação brasileira e pode ser adotada como meio mais célere, especializado e técnico de solução de conflitos, preservando sigilo, agilidade e efetividade na decisão. A autocomposição de conflitos refere-se à resolução de controvérsias por iniciativa das próprias partes envolvidas, sem a intervenção de um terceiro decisório. Esse processo inclui negociações diretas, mediação, conciliação ou acordos extrajudiciais, buscando soluções que atendam aos interesses de todos, evitando litígios e promovendo consensos. A autocomposição fortalece a cooperação, reduz custos e tempo de resolução
e permite maior flexibilidade na definição de termos e condições, sempre observando a legalidade e os princípios da administração pública. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, conhecida como LINDB, estabelece diretrizes gerais sobre interpretação e aplicação das normas jurídicas, oferecendo parâmetros para a resolução de conflitos no âmbito da administração pública. Ela reforça princípios como legalidade, proporcionalidade, segurança jurídica e proteção do interesse público, sendo referência para a condução de processos administrativos, negociações e ajustes de conduta. A LINDB orienta que, sempre que possível, a administração busque soluções consensuais e proporcionais, evitando decisões arbitrárias ou que prejudiquem direitos fundamentais. Em síntese, os meios adequados de solução de controvérsias na administração pública incluem instrumentos consensuais e extrajudiciais, como o termo de ajustamento de conduta, a arbitragem e a autocomposição de conflitos. Esses mecanismos permitem resolver disputas de forma rápida, eficiente e legal, preservando o interesse público, promovendo a cooperação entre as partes e fortalecendo a governança administrativa. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro fornece os princípios e diretrizes para orientar a aplicação dessas soluções, garantindo que a administração atue de maneira justa, ética e transparente, priorizando sempre a resolução de conflitos de forma ordenada e eficiente. A desapropriação é um instrumento previsto na Constituição e na legislação infraconstitucional que permite à administração pública retirar a propriedade privada de um particular mediante justa e prévia indenização para atender a uma finalidade de interesse público, seja ela de utilidade pública, de necessidade pública ou de interesse social. Para que a desapropriação seja legítima, é necessário que estejam presentes certos requisitos, entre eles a finalidade pública, a forma legal de procedimento e a garantia de indenização justa, que deve ser previamente avaliada e paga ao expropriado. Nem todos os bens podem ser desapropriados. São suscetíveis de desapropriação bens imóveis e, em casos excepcionais, determinados bens móveis essenciais à realização de obras públicas. A legislação prevê diferentes espécies de desapropriação que variam conforme a finalidade. Desapropriação por utilidade pública, utilizada para obras, serviços ou intervenções do Estado. Desapropriação por necessidade pública, quando se exige a urgência para atender a uma demanda estatal. E desapropriação por interesse social, voltada à reforma urbana, regularização fundiária ou projetos de interesse coletivo. O procedimento de desapropriação envolve etapas formais, incluindo notificação ao proprietário, avaliação do bem, negociação ou oferta de indenização e, se necessário, a emissão provisória na posse, garantindo que o Estado possa iniciar obras ou serviços, mesmo que o pagamento integral da indenização ocorra posteriormente. Durante todo o processo, o expropriado possui meios de defesa, podendo contestar a avaliação, questionar a finalidade ou alegar nulidades no procedimento. A caducidade da desapropriação ocorre quando não há prosseguimento do processo ou quando surgem irregularidades graves, podendo devolver ao proprietário os direitos sobre o bem. Após a desapropriação e eventual uso do bem, a legislação prevê normas sobre o destino dos bens desapropriados, inclusive a possibilidade de retrocessão, que é a devolução do bem ao antigo proprietário em caso de desnecessidade ou não cumprimento da finalidade pública. Os convênios administrativos são instrumentos que regulam parcerias entre órgãos públicos, entidades e, eventualmente, particulares para execução de projetos ou serviços de interesse coletivo. Eles permitem a cooperação técnica, financeira ou operacional, garantindo que os recursos públicos sejam utilizados de maneira eficiente, transparente e coordenada. Os convênios devem seguir princípios como legalidade, moralidade, eficiência, publicidade e responsabilidade, estabelecendo obrigações, prazos, metas e mecanismos de fiscalização e controle. O processo administrativo sancionador, por sua vez, é um instrumento utilizado pela administração pública para apurar infrações cometidas por particulares ou agentes públicos, garantindo a legalidade e a aplicação de penalidades previstas em lei. Esse processo deve obedecer aos princípios do contraditório, ampla defesa, motivação e proporcionalidade.
Ele envolve a instauração formal, instrução com coleta de provas, defesa do investigado, análise técnica e emissão de decisão fundamentada, podendo resultar em sanções como multa, suspensão de atividades ou outras penalidades previstas em normas específicas. O objetivo do processo administrativo sancionador é assegurar que a lei seja cumprida, proteger o interesse público e garantir a responsabilização de quem comete irregularidades, preservando a segurança jurídica e a confiança da sociedade na administração pública. Em síntese, a desapropriação é um mecanismo que permite à administração atender ao interesse público, respeitando direitos fundamentais e garantindo indenização justa, seguindo procedimentos formais e oferecendo meios de defesa ao expropriado. Os convênios administrativos possibilitam cooperação entre entes e órgãos, promovendo eficiência, transparência e coordenação de recursos e esforços. O processo administrativo sancionador garante a responsabilização de infratores, obedecendo aos princípios do contraditório e ampla defesa, fortalecendo a governança, o cumprimento da lei e a proteção do interesse coletivo. A Lei Federal nº 13.460 de 2017 estabelece normas gerais sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. Ela tem como objetivo central assegurar que todos os cidadãos tenham acesso a serviços públicos de qualidade, com transparência, eficiência e respeito aos direitos dos usuários. A lei define que a administração pública deve disponibilizar canais de atendimento e mecanismos para registro de demandas, reclamações, sugestões e denúncias, garantindo que o cidadão seja ouvido e que suas solicitações sejam analisadas e respondidas de maneira adequada e em tempo hábil. A lei também prevê instrumentos de participação social, como ouvidorias e conselhos de usuários, que possibilitam o acompanhamento e fiscalização das políticas e serviços públicos, promovendo maior controle social, transparência e accountability. A proteção e defesa do usuário incluem princípios de tratamento equitativo, prestação de serviços adequados às necessidades, acesso à informação e mecanismos de correção de falhas, garantindo que o cidadão tenha seus direitos respeitados e possa contribuir para a melhoria contínua dos serviços públicos. A Lei Estadual nº 10.294 de 1999 complementa essas normas no âmbito do Estado de São Paulo, estabelecendo regras específicas sobre a proteção e defesa do usuário dos serviços públicos estaduais. Ela detalha os direitos dos cidadãos, os deveres dos órgãos e entidades públicas, os canais de comunicação e atendimento, os procedimentos de reclamação e o acompanhamento das demandas. A lei estadual busca fortalecer a relação entre o Estado e a sociedade, assegurando que os serviços públicos sejam prestados de forma eficiente, transparente e orientada ao interesse coletivo, promovendo cidadania e responsabilidade na gestão pública. Além das leis de proteção ao usuário, é fundamental compreender as formas de Estado e os sistemas de governo, pois eles definem a estrutura e a organização do poder público. O Estado pode se apresentar sob diferentes formas, sendo a forma federativa, presente no Brasil, caracterizada pela divisão de competências entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, permitindo autonomia e descentralização administrativa e política. Outra forma seria o Estado unitário, em que o poder central detém autoridade máxima e eventuais subdivisões territoriais possuem autonomia limitada, dependendo das decisões do governo central. Quanto aos sistemas de governo, o Brasil adota o sistema presidencialista, no qual o chefe do executivo, ou seja, o presidente da República, exerce a chefia de governo e de Estado de forma independente do poder legislativo, sendo eleito pelo voto direto e exercendo funções administrativas e políticas com mandato fixo. Outros sistemas possíveis incluem o parlamentarismo, em que o chefe do executivo depende do apoio do parlamento para governar, e o semipresidencialismo, que combina elementos de presidencialismo e parlamentarismo, distribuindo competências entre presidente e primeiro-ministro. A compreensão das formas de Estado e sistemas de governo é essencial para entender a organização do poder, a distribuição de responsabilidades e a forma como os direitos dos usuários dos serviços públicos são garantidos e fiscalizados. Em síntese, a Lei Federal nº 13.460 de 2017 e a Lei Estadual nº 10.294 de 1999
garantem direitos, proteção e participação aos usuários de serviços públicos, estabelecendo canais de atendimento, mecanismos de participação social e procedimentos de fiscalização e defesa. A compreensão das formas de Estado e dos sistemas de governo é fundamental para situar a atuação da administração pública, entender a divisão de competências, a estrutura de poder e a forma como os cidadãos podem interagir e exigir o cumprimento de seus direitos, promovendo transparência, eficiência e cidadania em todos os níveis de governo. Os poderes da República têm funções típicas que definem suas atribuições e garantem o equilíbrio do sistema democrático. O poder legislativo é responsável por elaborar, alterar e revogar leis, fiscalizar a atuação do executivo e representar os interesses da população, atuando como espaço de debate e deliberação sobre políticas públicas, orçamento e diretrizes gerais do Estado. Já o Poder Executivo é responsável pela administração e implementação das leis, conduzindo políticas públicas, executando programas, gerindo recursos e serviços e coordenando órgãos e entidades públicas para atender ao interesse coletivo. O Poder Judiciário, por sua vez, tem como função típica interpretar e aplicar a lei, julgar conflitos entre cidadãos, órgãos públicos e instituições, garantindo o cumprimento da Constituição e das normas legais, assegurando direitos fundamentais e promovendo justiça. No âmbito da administração pública estadual, as atividades são regidas por princípios fundamentais que asseguram legalidade, moralidade, publicidade, eficiência, impessoalidade e razoabilidade, conforme o artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo. Esses princípios orientam a atuação de todos os órgãos e agentes públicos, garantindo que decisões e ações administrativas sejam pautadas pelo interesse coletivo, pela ética e pela transparência. A legalidade assegura que a administração só pode agir dentro dos limites estabelecidos pela lei. A moralidade exige conduta ética e justa. A publicidade garante que atos e decisões sejam divulgados. A eficiência promove o uso racional de recursos e a impessoalidade assegura que ações não sejam direcionadas a interesses particulares. Complementando esses princípios, a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, estabelece que todos os cidadãos têm o direito de obter informações de órgãos e entidades públicas, promovendo transparência, controle social e participação democrática. A lei define prazos, procedimentos, exceções e responsabilidades, permitindo que qualquer pessoa solicite dados, documentos e informações relacionadas à administração pública, fortalecendo o direito à informação e à fiscalização da atuação governamental. O Decreto Estadual nº 58.052, de 2012, regulamenta a Lei de Acesso à Informação no Estado de São Paulo, detalhando os procedimentos para solicitação, fornecimento e tratamento das informações públicas, estabelecendo prazos, formas de atendimento, transparência ativa e passiva, além de definir responsabilidades de servidores e órgãos públicos. Ele assegura que a aplicação da lei seja uniforme, eficiente e orientada aos princípios constitucionais da administração pública, garantindo que os cidadãos tenham acesso claro e ágil às informações, podendo fiscalizar, participar e contribuir para a gestão pública. Em síntese, os poderes legislativo, executivo e judiciário desempenham funções essenciais ao equilíbrio democrático, cada um com atribuições definidas, mas interdependentes. A administração pública paulista deve observar princípios constitucionais de legalidade, moralidade, publicidade, eficiência e impessoalidade, garantindo ações éticas e transparentes. A Lei de Acesso à Informação e seu decreto regulamentador fortalecem a transparência e a participação cidadã, permitindo que os cidadãos acompanhem a gestão pública, fiscalizem atos administrativos e exerçam controle social, consolidando a democracia e promovendo governança responsável e eficiente. A repartição constitucional das competências entre os entes federados é um princípio fundamental do Estado brasileiro, organizado sobre a forma federativa. A Constituição estabelece a divisão de responsabilidades e poderes entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios,
garantindo autonomia administrativa, política e financeira a cada ente, de acordo com suas competências constitucionais. A União é responsável por questões de interesse nacional, como defesa, relações internacionais, política econômica e legislação geral, enquanto os Estados têm competência para legislar sobre assuntos de interesse regional e executar políticas públicas estaduais. Os municípios, por sua vez, cuidam de questões locais, como serviços urbanos, educação básica e saúde municipal, podendo suplementar a legislação estadual e federal dentro de suas atribuições. Essa repartição busca equilibrar a autonomia e a cooperação entre os entes, promovendo eficiência na gestão pública e atendimento às necessidades da população em diferentes níveis de governo. A ética e a moral são pilares essenciais para o funcionamento da administração pública. A ética se refere aos princípios que orientam a conduta dos agentes públicos, garantindo que suas ações estejam voltadas ao interesse coletivo, à justiça e à responsabilidade. A moral, por sua vez, envolve valores sociais, normas de conduta e padrões de comportamento aceitos pela sociedade. Na administração pública, ética e moral se entrelaçam, determinando que decisões e ações sejam pautadas pela integridade, transparência, imparcialidade e responsabilidade social, promovendo a confiança da população nas instituições. Princípios e valores éticos na administração pública incluem legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, que orientam a tomada de decisões e a execução de políticas públicas. A ética também se manifesta na promoção da democracia, pois fortalece o exercício da cidadania. Quando os agentes públicos atuam de forma ética, respeitando direitos e garantias individuais, promovem a participação social e estimulam o engajamento cidadão, permitindo que a sociedade exerça controle, fiscalize ações governamentais e contribua para a formulação de políticas públicas justas e eficientes. A ética na função pública é um instrumento de governança e accountability, garantindo que o exercício do poder seja responsável e voltado ao interesse coletivo. Ela orienta condutas, previne abusos e desvios de função, promove transparência e fortalece a confiança da população nas instituições. A função pública exige que os agentes sigam padrões éticos, respeitem normas legais e procedimentais, atuem com imparcialidade e tenham responsabilidade pelo uso de recursos e pela execução de políticas públicas. Em síntese, a repartição constitucional de competências entre União, Estados, Distrito Federal e municípios garante autonomia, cooperação e eficiência na gestão pública, permitindo que cada ente atenda às necessidades da população em sua esfera de atuação. O Código de Ética da Administração Pública Direta e Autárquica do Estado de São Paulo, instituído pelo Decreto número 69.328, de 22 de janeiro de 2025, é um marco fundamental para orientar a conduta dos agentes públicos, garantindo que suas ações estejam pautadas por princípios éticos, morais e legais, voltados ao interesse público e à boa governança. O Código estabelece diretrizes claras sobre integridade, responsabilidade, transparência, imparcialidade e respeito aos direitos da população, buscando fortalecer a confiança da sociedade nas instituições estaduais. Ele se aplica a todos os servidores públicos, ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, bem como a agentes que atuem em órgãos e entidades da administração direta e autárquica, orientando sua atuação cotidiana, decisões administrativas e relacionamento com cidadãos, colegas e demais entidades. O Código enfatiza a importância da legalidade como base de toda a ação administrativa, determinando que o agente público deve atuar rigorosamente dentro dos limites da lei e de normas regulamentares, evitando abusos de poder, desvios de função ou práticas ilícitas. A moralidade e a probidade administrativa são princípios centrais, exigindo conduta ética, honestidade e respeito às normas internas e externas, prevenindo favorecimentos indevidos, corrupção e conflitos de interesse.
O princípio da impessoalidade garante que todas as decisões e ações da administração pública sejam direcionadas ao interesse coletivo, sem privilégios ou discriminações, enquanto a publicidade assegura que atos e informações relevantes sejam divulgados de forma transparente, permitindo controle social e fiscalização. Os decretos complementares, como o Decreto número 67.682 e o Decreto número 67.683, ambos de 3 de maio de 2023, detalham aspectos operacionais e procedimentos de implementação do Código de Ética, estabelecendo normas de conduta específicas para diferentes funções públicas, orientando servidores quanto ao tratamento de informações, relacionamento com cidadãos e gestão de recursos públicos. Eles reforçam a necessidade de observância constante dos princípios éticos, fornecendo instrumentos de orientação, prevenção e monitoramento de condutas, garantindo que a atuação dos agentes públicos seja consistente, íntegra e alinhada com as expectativas legais e sociais. O Decreto número 68.158, de 9 de dezembro de 2023, amplia o detalhamento de responsabilidades éticas, disciplinando situações específicas de conflito de interesse, uso de informações privilegiadas, relacionamento com fornecedores e contratos, bem como padrões de comportamento em órgãos colegiados e representações institucionais. Ele busca orientar a prevenção de práticas inadequadas, promovendo cultura de integridade, responsabilização e transparência na gestão pública. Este decreto é essencial para que servidores compreendam limites, responsabilidades e o impacto de suas ações no serviço público e na confiança da sociedade. Já os decretos número 69.474 e número 69.475, ambos de 10 de abril de 2025, atualizam e reforçam a aplicação do Código de Ética, incorporando novas diretrizes sobre conduta, governança, ética digital, proteção de dados e gestão de conflitos de interesse. Esses decretos destacam a necessidade de adaptação da ética pública aos desafios contemporâneos, como o uso de tecnologias, a transparência digital e a gestão de informações sensíveis. Eles estabelecem mecanismos de acompanhamento, auditoria e responsabilização, fortalecendo a prevenção de irregularidades e a promoção da integridade em todos os níveis da administração pública paulista. O Código de Ética e os decretos correlatos enfatizam ainda o papel do servidor como agente de transformação social, reforçando valores como comprometimento com o serviço público, respeito à cidadania, empatia, equidade e responsabilidade na execução de políticas públicas. A atuação ética inclui desde o tratamento adequado dos cidadãos, atendimento eficiente e respeitoso, até a correta utilização de recursos públicos, gestão responsável de contratos e parcerias, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares em todas as atividades. A compreensão e aplicação do Código de Ética e dos decretos são fundamentais não apenas para evitar penalidades ou responsabilização, mas também para construir uma administração pública confiável, transparente e eficiente. Eles fornecem diretrizes concretas para a tomada de decisões, gestão de recursos e relacionamento com o público, promovendo accountability, prevenção de condutas inadequadas e fortalecimento da democracia. Além disso, contribuem para consolidar uma cultura organizacional baseada em valores éticos, integridade, justiça, respeito e profissionalismo, sendo referência para todos os órgãos da administração direta e autárquica do Estado de São Paulo. Em síntese, o Código de Ética da Administração Pública do Estado de São Paulo e seus decretos complementares constituem um conjunto completo de normas e diretrizes que orientam condutas, decisões e práticas administrativas, promovendo legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Eles fortalecem a governança, garantem proteção ao interesse público, asseguram transparência e controle social, promovem integridade, prevenção de irregularidades e accountability, consolidando uma administração pública moderna, ética e comprometida com a sociedade.